Bom, boa noite para todos. Hoje, 14 de 8 de 2017, 20 horas e 48 minutos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira. Eu esqueci de falar uma coisinha básica. Eu refiz esse canal porque tinha dado um sério problema antes com configurações e etc. Aí eu decidi apagar o canal e refiz ele de novo. Atendendo a pedidos, hoje eu vou regravar um vídeo que foi o vídeo mais visto, mais visualizado no meu canal, antes de eu, vamos dizer assim, acabar com ele temporariamente, que ficou como é que o IPCC, o painel intergovernamental para mudanças climáticas, fabrica um falso aquecimento do planeta Terra. Tá? Antes de mais nada, eu sou professor, tá, da área ambiental, formado em Ciências Biológicas pela Universidade Gama Filho, tá, com bacharel em Ciências Ambientais, tenho a licenciatura, a pós-graduação em Gestão Ambiental, com ênfase em mudanças climáticas. Tá? Tenho meu trabalho publicado no site da Universidade Cândido Mendes e do Instituto A Vez do Mestre. Já ministrei milhares de palestras, inclusive no Conselho Regional de Biologia, na Universidade Gama Filho, tá? Em centros universitários, universidades federais, e sempre com respeito, sempre com embasamento científico, sempre com um debate sério. Eu já fui acusado de muitas coisas, como venho sendo acusado. Não sou financiado por nenhuma indústria do petróleo, nem muito menos indústrias de agronegócio. Além do mais, quem me acusa, não só a mim, mas os mais de 30 mil acadêmicos, não tem como negar isso, não negue isso. Tem muita gente negando isso e partindo para agressão, que eu me baseio na petição do Oregon, tá? Ou no Petition Project, né? Que é a petição assinada por mais de 32 mil cientistas, acadêmicos e etc., que dizem que aquilo não é uma mentira, mas é uma farsa, ou vice-versa. Nós não nos baseamos só nisso, tá? Nós nos baseamos na verdadeira ciência, tá? Numa ciência, vamos dizer assim, que não é uma religião. Tá? Nós nos baseamos no método científico, onde o IPCC nega o método científico, como eu vou demonstrar. Você tem que partir de uma hipótese e comprovar essa hipótese. Se essa hipótese não for comprovada, já era. Além do mais, o que eles fazem? Eles pegam, manipulam dados, ou selecionam dados escolhidos a dedo para corroborar essa falsa hipótese. Mas, repetindo, eu gostaria de deixar isso bem claro, bem marcante. Não sou nenhum milionário, né? Antes fosse realmente, não só eu como os outros cientistas financiados pela indústria do petróleo ou qualquer tipo de indústria, mas essas indústrias são aximentistas, elas pregam o falso desenvolvimento sustentável à torta e à direita. Tanto é que a indústria do petróleo financia os projetos de chamada energia verde, que de verde não tem nada, né? Possivelmente, eu ando muito atarefado, mas possivelmente, se eu tiver um tempinho, eu vou demonstrar isso, tá? O porquê que essas energias não servem não são uma matriz sólida, tá? Não são. E parem de acusar e mostrem dados verídicos, e não a cópia do IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, ou seus seguidores. É inacreditável a pessoa colocar links da BBC, colocar links às vezes de universidades federais, estaduais, a grande maioria da ONU, da NASA, lembrando que a NASA tem vários departamentos, né? A OMM, o INPE, todos eles seguem o painel intergovernamental para mudanças climáticas, ou seguem o painel brasileiro para mudanças climáticas. Nós temos o nosso painel para mudanças climáticas, que segue basicamente a mesma
linha de pensamento do IPCC. A Terra está em conformidade com os modelos de computador. Não sou eu que afirmo isso. O IPCC afirma isso. Tá? Então, quero deixar isso muito claro. E outra coisa, quando eu falo a respeito de escalas geográficas, principalmente a respeito desse negócio de limite da Terra, que aquecimento global não tem a ver com a escassez de recursos. Mas os ambientalistas, vocês afirmam isso. O aquecimento global está destruindo com o planeta e acabando com os recursos. Não sou eu que afirmo essa lorota. Tá? Não sou eu que afirmo essa lorota. E demonstrei através de dados no Facebook do Fake Climate o porquê que isso é uma grande mentira. O vídeo do falso desenvolvimento sustentável está ali. O porquê que isso é uma grande mentira. O livro do ambientalista cético demonstra isso. Apesar de recentemente ele ter mudado de lado, ele recebeu um puxãozinho de orelha, porque o cara demonstrou a verdade. Então, quando você demonstra a verdade, você leva um puxãozinho de orelha. Como o seu Josh Willis da NASA, que controlava as boias nos oceanos, que faz a medição, e essas boias demonstraram há um tempo atrás que eles estavam se resfriando. Ele levou um puxão de orelha e esse trabalho desapareceu da internet. Olha só, antes de eu começar também esse foi o primeiro posicionamento, tá? Antes de eu começar justamente a falar de como o IPCC fabrica um falso aquecimento, mas eu gostaria de tocar em outro ponto também, que é o segundo ponto. Saiu recentemente uma matéria dizendo, a respeito da revista Der Spiegel, tá? Que revelou que os cientistas não sabem a temperatura real do planeta. Não sabem, e realmente não tem como se medir isso. Não tem como tirar essa média, né? Essa conta aloprada, essa conta maluca. Não, que o planeta tem uma temperatura média de tantos graus Celsius. Não existe isso. Você tem lugares, por exemplo, o deserto vai de mais de 50 graus Celsius a zero, né? Uma grande amplitude térmica. Então não existe esse negócio de média de temperatura global, não tem como. Pode colocar os melhores satélites do mundo que não vão medir isso com exatidão, tá certo? Agora, um caso que chamou a atenção foi justamente dessa revista, porque recentemente o Instituto Europeu de Clima e Energia, está aqui o documento, tá? Que desastre! A Der Spiegel revela aos cientistas que não sabem a temperatura real do planeta. O Instituto Europeu de Clima e Energia, com sede na Alemanha, advertiu que ninguém sabe, realmente, eu estou lendo isso aqui para vocês, qual é a temperatura média global atual, afirmando ainda que o planeta não está mais quente e que essas medições não fazem qualquer sentido. Não sou eu que estou afirmando isso. Eu pego os dados, está aqui, o Instituto Europeu de Clima e Energia. E para piorar, em 1995, os órgãos ambientais assumiram que a temperatura média global era de 15,4 graus Celsius. Tá? Aí em 2016, eles falaram que a temperatura média global do planeta atingiu um recorde de 14,8 graus Celsius. Ora, como é que pode 14,8 graus Celsius ser maior do que 15,4 em 1995? Né? Não tem como isso. Está entendendo? Quer dizer, é algo incrível. Né? E vou mais além. Nessa matéria aqui não diz como isso foi feito. Mas esses dados foram divulgados, eu não vou ler isso daqui tudo, mas esses dados foram divulgados e ajustados, como sempre. Como que eles foram ajustados? Muito simples. Selecionando as áreas mais quentes do globo e excluindo as mais frias. Né? Recentemente eles excluíram a Antártida, excluíram a Sibéria, excluíram parte da África, da África Central, excluíram parte do Ártico,
Quer dizer, assim é muito fácil. Pegaram a maioria dos dados da América do Norte, né? do hemisfério norte, desculpe, onde se sabe que o hemisfério norte é muito mais quente do que aqui. Até porque lá tem 60% de continentes. Então não é assim. Por exemplo, em 1896, o Svante Arrhenius colocou que a média era de 15 graus Celsius. Aí, em 1975, o Stephen Schneider também. Em 1979, o Sr. Christian. E depois, em 81, com o James Hansen, né, o grande idealizador, junto com a Margaret Thatcher, com a fundação do IPCC. O IPCC foi fundado em 1988. Tá? É um órgão justamente coligado à ONU, tá? Organização das Nações Unidas, a Red Cross, que é o braço de direito do IPCC, junto com a NASA e outros institutos pelo mundo todo. Tá? E outros institutos pelo mundo todo, que repetem a mesma coisa do IPCC. A mesma coisa. E o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Ora, isso daqui caiu. Né? Isso daqui caiu. Ao ponto de jornalistas e outros cientistas entrarem em contato com a revista e com os cientistas que divulgaram isso e falaram, em outras palavras, que isso não vem ao caso. Né? Que esse erro, vamos dizer assim, não vem ao caso. Ora, como é que não vem ao caso? Vocês afirmam que 95 era 15 graus Celsius, 15,4, depois 14,8. E admite isso como se não recorde. Para piorar, a NASA ajustou esses dados justamente para corroborar um falso aquecimento. E não é só isso. Outros órgãos também fizeram isso. Donde eles chegaram a um resultado de 38% de certeza, ou seja, não chega nem a 50% de certeza que era o ano mais quente. Tá? Fora as projeções de computador, donde esses modelos são projeções, não são previsões, é diferente isso na climatologia. Eu acho engraçado o pessoal começar a citar essa parte climática e de recursos, etc., sem ao menos conhecer a história do planeta. Se você não sabe nada de paleontologia, de paleoclimatologia, se você não sabe a física básica, tá? Se você não sabe os princípios básicos da climatologia, que justamente você pega o princípio da similaridade na climatologia, você pega os dados passados que ocorreram no passado, e justamente analisa o que está acontecendo no presente e compara isso. E diz, foi pior? Não foi pior? O passado foi pior do que agora? Se foi, descarta a hipótese humana e acabou. Você vai procurar uma explicação sólida e não culpar os humanos. Tá? Aí vem, mas professor, esse discurso é que você está autorizando a destruir o planeta, autorizando a desmatar, autorizando ao consumismo. Isso não existe, eu não estou autorizando nada. Eu nunca afirmei em nenhum vídeo meu que eu estou autorizando desmatamento. O que eu falo, justamente, que água não nasce em árvore. Eu já falei a respeito disso. Tá? Demonstrei quem foi que lançou isso, por que isso está errado. Eu demonstrei isso no meu vídeo. Tá certo? Isso não tem nada a ver com financiamento de indústria. Né? Tem nada a ver. Vamos falar com os caras lá fora também, me esqueçam um pouco. Né? Começa uma perseguição, uma coisa chata isso, sabe? E sem embasamento científico algum. Tá? Agora, da mesma maneira que citam que o NIPCC não faz ciência, o IPCC também não faz ciência. Ele não faz ciência. Ele faz uma revisão bibliográfica
onde ele comete milhares de erros, tem milhares de erros ali, milhares de dados manipulados, que isso lá fora, isso já caiu, e aqui continua aceitando isso. Milhares de profissionais continuam aceitando isso, principalmente em sala de aula, isso que me preocupa. Tá certo? Agora, tem uma coisinha muito marcante, uma notícia muito marcante, que saiu na imprensa mundial, com os cientistas australianos do Bureau of Meteorology, né, chamado BOM, que solicitaram uma revisão dos instrumentos de gravação de temperatura depois que a agência governamental foi pega adulterando registros de temperatura em vários locais. Basta vocês jogarem. Cientistas australianos solicitaram uma revisão dos instrumentos de gravação de temperatura depois que a agência governamental foi pega adulterando registros de temperatura em vários locais para corroborar também um falso aquecimento. Então, como é que eu estou aqui? Tá? Como é que eu vou confiar? Como que eu vou confiar num negócio desse? Como? Não tem como. Uma outra coisinha, eu recebi esse documento do professor Molion também. Eu vou ler só um trechinho aqui. Só um trechinho. A respeito da medição de temperatura. O que aconteceu? A partir de 1999, a temperatura global, de acordo com os dados do MSU, está estável, com uma pequena tendência de 0,08 graus Celsius por década. Porém, as temperaturas de superfície continuam a ser computadas com um método não revelado. Realmente, eles não revelam como são feitas essas medições. Eles não revelam. Eles não abrem, vamos dizer assim, esse livro obscuro. Né? Agora, eles selecionam muito bem as estações urbanas. Essas estações urbanas sofrem o efeito de ilha urbana de calor e descartam as estações puramente rurais, que, diga-se de passagem, diminuírem muito de número desde a década de 60. Desde 1960, esse número decaiu, em face dos custos que elas representam. A substituição das estações convencionais por automáticas, com sensores de temperatura de resposta rápida, e um respectivo, vamos dizer assim, abrigo, né, com volume de ar muito menor que as convencionais, leva os termômetros das estações automáticas a medirem temperatura alguns graus acima das estações convencionais. Agora, o que demonstra? O nosso laboratório natural está aqui. Não preciso recorrer a dados inserir dados que eu quero em projeções de modelos de computador, porque a Terra não é um modelo de computador. Esses modelos não reproduzem o Sol, não reproduzem as nuvens, que são responsáveis por 50% do albedo planetário. Agora, o Sol está em baixa atividade. Nós estamos no ciclo solar 24 e vamos adentrar no ciclo solar 25, que vai ser de mais baixa atividade do que o 24. Uma outra coisinha muito interessante é que, segundo o ISCCP, tá? Que é justamente o International Satellite Cloud Climatology Project, tá? Que é o ISCCP. Eles afirmam que a partir de 2000 a cobertura de nuvens tem dado grandes sinais de aumento. Como elas são responsáveis por metade, praticamente, do albedo planetário, isso gera uma tendência de resfriamento. Então, o Sol em baixa atividade e bastante nuvens. E, é claro, nós estamos em curso de uma possível nova fase fria da oscilação decadal do Pacífico. Só o Pacífico ocupa 35% da superfície terrestre. Eu sempre gosto de citar isso. Nosso planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados, 71% de oceanos, 29% de continentes. Nós manipulamos
7% da superfície terrestre, e as cidades ocupam menos de 1% de todo o planeta. Menos de 1%. Tá? Eu vou deixar para o final para ler uma crítica do Flávio Quintela, no jornal A Gazeta do Povo, do dia 2/6/2017. Tá? Eu faço questão de ler essa crítica, é uma crítica um pouquinho extensa, mas vale muito a pena de ela ser citada nesse vídeo aqui. E vai falar, puxa, com certeza, o que isso tudo tem a ver com o IPCC? Tem tudo a ver, porque novamente tudo parte dele. Eles consideram o IPCC como uma bíblia climática. Porque nós temos mais de 10 mil trabalhos publicados e não sei o quê. Hoje em dia você publica qualquer coisa. Qualquer coisa. Existem as revistas que são todas para o lado aximitista. Tá? Então, professores, doutores, mestres, né, pessoas gabaritadas, geólogos, que querem publicar os seus trabalhos contra para a gente refutar essas milhares de fraudes que ocorrem, já sendo considerado lá fora como o maior escândalo científico do século, o chamado aquecimento global antropogênico. Não sou eu que digo isso. Não sou eu que digo isso. Mas vamos lá. Como é que o IPCC ele fabrica um falso aquecimento? Bom, eu já falei que o IPCC ele foi criado em 1988. Tá certo? Ele foi criado com a ajuda do James Hansen, da NASA, que também foi pego em milhares de escândalos, sendo que alguns meses antes da primeira Conferência Mundial do Clima, os cientistas debatiam a respeito do Sol, que iria alcançar seu pico de atividade mais ou menos entre 2011, tá? E iria entrar em queda a partir de 2012. Né? E vamos dizer assim, de passagem, eles acertaram. O primeiro relatório do IPCC, quando ele saiu, eles afirmavam que eles não tinham, como eles afirmam até hoje, eles não comprovam, eles não está escrito ali, o homem é responsável pelas mudanças climáticas, eles não comprovam. Tanto é que no relatório deles está, primeiro a temperatura sobe para depois o CO2 subir. Eles mesmos admitem isso. O que é mais estarrecedor, que estudos comprovaram que 30% das fontes utilizadas no AR4 do IPCC não eram científicas, eram jornalistas, pessoas de ONG, ambientalistas. Não é? Uma coisa totalmente absurda. Absurda. Né? Ao ponto desse órgão ser processado, ele foi processado pela Holanda, entrou com uma queixa em cima dele, tá? Afirmando que os erros do IPCC estão acima do imaginado. Tá certo? Isso em 2010. Em 2010, 28 de agosto de 2010. A agência holandesa de avaliação ambiental reconheceu que o texto do relatório de 3.000 páginas, adoro citar essas 3.000 páginas desse painel, tinha mais erros do que o esperado. A agência aceitou a responsabilidade por um dos erros do IPCC ao informar, em 2005, que 55% do território da Holanda se encontrava abaixo do nível do mar, sendo que a proporção correta era de 26%. E agora? E agora? Complicado, gente. Né? Cientista da ex-ONU veio a público e disse que a ONU, junto com o IPCC, não passam de alarmismo ambientalista. Né? O seu Patrick, desculpa a minha pronúncia, seu Patrick Michaels, tá? Seu Patrick Michaels, eles falaram que as Maldivas iam desaparecer, né? Bahamas, né? Milhares de ilhas iam desaparecer, e nada disso se concretizou.
Nada disso. Né? Por exemplo, eles adoram citar ondas de calor para comprovar o aquecimento global, né? Mas não citam as ondas de frio. Aí quando tem onda de frio, também é aquecimento global, que agora eles colocaram o termo pejorativo de mudança climática. Ora, o que mais faz a Terra é mudar. Sempre mudou. Você pega o período Holoceno, nós tivemos variações de temperatura em 50 anos, com quedas expressivas, e voltaram a subir depois de 50 anos. De 6 a 8 graus Celsius de variação. Tá certo? Por exemplo, a onda de frio de 14 de fevereiro de 2012 na Europa, nós tivemos agora nos invernos mais rigorosos também no hemisfério norte. Tá? Mas ninguém cita nada. E quando cita, não, aquecimento global. Então o aquecimento global causa onda de calor, causa onda de frio, causa escassez de alimentos, causa extinção, quer dizer, causa tudo. Quer dizer, é uma grande negociata. Antigamente você seguia a ciência correta. Você tinha uma hipótese, uma teoria, uma experimentação para partir para a comprovação ou não daquela hipótese. Hoje em dia não, você tem a hipótese, você tem, aí os caras vão comprovar 95% de certeza. Existe 97% de certeza, de um consenso que o planeta aquece por causa dos humanos. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira, não existe esse consenso. Tanto é que no último relatório do IPCC foi a maior demandada de cientistas, foram mais de 650 que pediram para retirar o nome. Muitos foram à justiça para retirar o nome daquele negócio. Eu não assino isso, isso está errado. É por aí mesmo. Agora, o IPCC, ele nega, gente, o método científico às suas próprias palavras. Isso em 2007. Ao usar abordagens tradicionais, a atribuição de causas inequívocas para a mudança climática exigiria experimentação controlada de nosso sistema. No entanto, nós não temos a réplica da Terra para fazer esses experimentos. A atribuição de mudança climática antropogênica deve ser buscada, demonstrando que a mudança detectada está em conformidade com as simulações feitas por modelos matemáticos em computadores. Gente, isso é revoltante. Revoltante. E todo mundo segue isso. Todo mundo. Mas tem os dados de satélites que demonstram. Tem os dados das estações meteorológicas, novamente, selecionados a dedo. Como o próprio relatório do IPCC coloca, né, nas localizações dessas estações, como saídas de ar-condicionado, né, saídas até perto de lareira, né, em grandes cidades com sol a pino em cima. Então assim é fácil aquecer o planeta. Né? Por exemplo, Singer, em 2008, afirmou que o IPCC é pré-programado a produzir relatórios para gerar um aquecimento. O Joyce Laast e o Arrilha Maurelis informou que o ajuste de temperaturas devem ser feitas devido às ilhas urbanas de calor. Tinha que ajustar isso para baixo. O IPCC pegou e negou o estudo. Quer dizer, só se baseando em modelos de clima global que apresentam erros altíssimos e não conseguem reproduzir o sistema Terra. Ainda tem um detalhe. No primeiro relatório do IPCC, os satélites não demonstravam nenhum aquecimento. Não demonstravam. Os satélites versus estações. Hoje se mede muito com satélite. Aí o que eles fazem? Esses satélites não são calibrados. E eles ajustam esses dados para gerar um falso aquecimento. Quer dizer, essas estações meteorológicas estão instaladas em áreas que vão gerar dados tendenciosos. O Vicente Gray alertou sobre a péssima localização dessas estações. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas fotografias como estações nas cidades de Concolly, Washington, um nome esquisito,
Hopkinsville, né? E Kentucky, né? Kentucky, né? E na sede da NOAA. Tá? Não sou eu que digo isso, o IPCC está ali. Na sede da NOAA é escandalizado isso. Eu estou com a imagem na minha frente, utilizo essas imagens nas minhas palestras, o pessoal fica abismado. Puxa, mas então nós estamos sendo enganados. Sim, para piorar, por exemplo, na sede da NOAA, perto da saída de ar-condicionado. Tá? Estações meteorológicas perto da saída de chaminés. Né? Sol a pino. Mudança na localização das estações, como o Sr. Kennan, em 2007, demonstrou. E o fechamento das estações em regiões frias do globo. Isso causou um exagero no aumento das temperaturas globais, sobretudo no período após 1980. Eram 5.000 estações meteorológicas, em grande parte delas nas regiões árticas, como na antiga União Soviética, entrou em colapso a partir de 1989, ocasionando o fechamento dessas estações meteorológicas remotas, cuja a manutenção eles falaram que era muito cara. Então você não mede nem a temperatura direito, mas quer impor uma temperatura global e quer impor o quê? Estamos aquecendo. Por exemplo, uma estação meteorológica na Antártida, depois de registrar um recorde de uma temperatura negativa de menos 73 graus Celsius, fecharam a estação Polo Sul na Antártida. Então, quando os dados não convêm, se fecha. Então, nós temos algumas das manipulações, a mais conhecida, o gráfico em taco de hóquei, né? Dados que demonstravam um declínio das temperaturas foram apagados, né? Arquivo denominado Back to 1400 Centuries, ou seja, voltando ao ano 1400 censurado. O cara foi lá e viu o que estava ali. Né? Era uma série de dados, ele tirou 20, vamos dizer assim, de 100 ele tirou 20, tá? Dessa série de dados. E o que aconteceu? O gráfico corrigido demonstrava que as temperaturas do século XV foram superiores às de agora. Né? Essas 20 séries de dados ele tirou. O gráfico em taco de hóquei. Né? O seu Michael Mann, o senhor Phil Jones. Né? Onde esse pessoal ele foi julgado praticamente pelo próprio pessoal do IPCC. Essas revisões dos relatórios deles, não entra ninguém de fora, ou seja, uma panelinha. Isso é ciência? Isso que é ciência. Isso é que é ciência confiável. Por exemplo, Deming, um pesquisador que foi aceito pelo IPCC, ele demonstrou através dos estudos em clima que o CO2 poderia, né, causar alguma mudança climática. Poderia. Mais tarde, foi desmascarado. Ele foi aceito no IPCC na época, porém o mesmo retirou os dados, o IPCC retirou os dados da pesquisa, onde ele citava as causas naturais, e fez um relato assustador para a comunidade científica. Abre aspas. Eles pensaram que eu sou um deles, alguém que podia distorcer a ciência a serviço de causas sociais e políticas. A pessoa mais importante trabalhando na área de mudança climática e da hipótese do aquecimento global enviou um e-mail impressionante no qual dizia: precisamos nos livrar do período quente medieval. É nessa ciência que vocês confiam? É nessa ciência onde as projeções de modelos de computador estão lá em cima, junto com o CO2, e no próprio gráfico que eles divulgaram, que é o real, o CO2 subindo e a temperatura decaindo. A Red Cruz demonstrou isso. Recentemente, o hiato das temperaturas globais, a pausa nas temperaturas globais, desde 1998, depois do Super El Niño, demonstrou isso. Aí vem recentemente, agora, o que eles fizeram? Quer dizer, aí quando eu falo que é uma patifaria, eu não estou chamando os caras de patifes. É uma patifaria por quê? O que é uma patifaria? Né? É uma coisa, é um absurdo.
Uma patifaria é a mesma coisa que um absurdo, uma mentira, né? Uma coisa sem noção, vamos dizer assim. É uma patifaria. Os caras pegaram, não, aí refizeram o estudo, não, porque os dados, como é que se diz? Eles falam a coleta dos dados não foi bem feita, porque não estava calibrado, estava com defeito, quer dizer, conversa fiada. Conversa fiada. Né? Da mesma forma que vocês divulgam isso, milhares de agências desmascaram vocês. Confirmam sim o hiato das temperaturas. Né? Agora, por que eles queriam se livrar do período quente medieval e da pequena idade do gelo? Muito simples. Porque foram períodos, principalmente o período quente medieval, que a temperatura foi de 1 a 2 graus Celsius superiores às de agora, com uma concentração de CO2 que não passava de 290 partículas por milhão, donde hoje admite que passou de 400 partículas por milhão, se é que se passou, porque é outro método que eles não divulgam. Antigamente eles utilizavam o método de Pittenkofer. Né? Eles utilizavam do método de Pittenkofer. Né? Detalhe que isso aqui não é aula de inglês, não é aula de pronúncia, para vir algum engraçadinho já para começar que ele não sabe pronunciar e não sei o que, aquela mesquinharia de sempre. Né? Eu estou apresentando dados aqui, tá? Isso aqui não é aula de inglês. Agora, o que aconteceu? O IPCC me divulgou um gráfico na década de 90 demonstrando os períodos quentes e frios. Período quente medieval muito bem descrito. E depois, na mesma década, por volta de 1995, o gráfico tendencioso, abolindo os registros de medições de temperatura e carbono em épocas geológicas passadas. Então assim é fácil aquecer o planeta. Né? É fácil. Então o senhor McTrick e McTighe, eles refizeram, vamos dizer assim, esse estudo e concluíram. Por exemplo, a estação 6, que não entrou na confecção do gráfico, que gerava um taco de oque. Não é? O índice de anomalias de temperaturas de 1400 a 1980 no hemisfério norte, de acordo com Michael Mann. E depois eles refizeram isso, corrigiram e colocaram o mesmo gráfico com os dados corrigidos pelo senhor McIntyre e McTrick, demonstrando que o período do século XV foi muito mais quente do que agora. Né? Nós já tivemos mais de 5 climate gates, 5 escândalos, né? Com manipulação e destruição de dados, interferência nos processos de revisão, feitas pelas próprias comissões do IPCC, visando que artigos revelando posições contrárias fossem publicados, e a conspiração dos modelos computacionais para elevarem as temperaturas. Tá certo? Perfeito? No seu AR4, em 2007, esse painel fez a terrível divulgação de que as geleiras do Himalaia iriam derreter até o final do ano de 2035 e que a floresta amazônica sofreu uma drástica redução pluviométrica. Isso eles falaram em 2007. Então, quem faz a afirmação tem que provar. Você passa uma borracha, não, agora o Himalaia vai derreter em 2150. Não, vai derreter daqui a 80 anos. Aí vai estar todo mundo morto, ninguém vai poder cobrar. E quando esses eventos não ocorrem, se enfia todo mundo debaixo da cama. Por isso que é uma patifaria. Da mesma forma que falaram, esse mesmo pessoal que segue a linha do aquecimento global, culpou o aquecimento global, que o Cantareira não ia se recuperar. E aí? Que tinha que plantar 500 mil árvores na floresta amazônica para voltar a chover em São Paulo. Que absurdos são esses? São doutores que falam isso. Eles afirmam isso. Está a favor da devastação da floresta amazônica. Peraí. Eu sou em favor a respeito da biodiversidade, a respeito da vida. É claro. Agora, você pode colocar essas patifarias. É óbvio que é triste. O desmatamento lá é triste pela perda de biodiversidade, mas não para controlar o clima global. Tanto é que o Cantareira se recuperou.
Eu não vi ninguém ir lá, ninguém, nenhum ambientalista, nenhuma das pessoas que atacam o nosso canal, pega os erros todos cometidos pelas previsões do IPCC, ou melhor, pelas projeções do IPCC, e vai lá cobrar deles. Não fica enchendo o nosso saco. Vai lá cobrar deles. E não de mim. Não de mim. Sou um professor, tem que cobrar de quem tá errando, de quem está falando as patifarias. Aí pegam coisas locais. Ah, mas Veneza. Ah, porque o nível do mar em Miami. Ah, que não sei o quê. Quer dizer, ocorre um evento meteorológico, estão logo lá. Estão logo lá. Mas não conhece a história do clima passado. Aí, como demonstra que ocorreram eventos piores do que agora, vem logo fazer um estardalhaço. E tem mais. Hoje em dia, nós temos, graças a Deus, vamos dizer assim, fácil acesso à informação. Então, a informação circula assim, ó. Circula de forma instantânea. Coisa que há tempos atrás, não. Né? Hoje em dia, e-mail, Facebook, não sei o quê. Ah, não, que aqui tá calor, uma onda de calor que nunca ocorreu. Que nunca ocorreu? Nunca ocorreu o diabo 4, que nunca ocorreu. Você pega a história climática. Assim como as ondas de frio. Né? Agora, esse estudo do Himalaia foi feito por uma ONG e por um jornalista da parte ambiental, que escreve aquelas coluninhas. Né? E aí? O gráfico que mostra as estimativas de 95% de certeza do aquecimento do planeta Terra foi um espetacular erro de cálculo. Espetacular. Isso está na mídia, basta vocês jogarem. A área vermelha, né, com o nível de CO2 e a temperatura, né, até 2020, as temperaturas quase 1,5 grau a mais. A linha em preto é o real. É o real. As temperaturas a partir de 98 até 98, 2000, deram uma elevação de mais ou menos 0,8 graus Celsius por causa do super El Niño, e depois em declínio, estabilizado. Está ali, não sou eu que digo isso. Aí o pessoal se baseia no sumário para políticas públicas, que o IPCC divulga. E às vezes divulga o sumário antes de publicar o relatório. Quer dizer, lá não é uma patifaria não. Então é o quê? Pode chamar de fraude, não é conspiração. Ah, é uma conspiração. É mentira mesmo. É mentira. Prova para mim que não é mentira. Prova. Prova que o clima passado não foi pior do que agora. Prova isso para mim. Prova. Ao ponto de 130, 240, 330 mil anos atrás, a temperatura foi de 6 a 10 graus Celsius superiores à de agora, com uma concentração de CO2 de 290 partículas por milhão. Onde o IPCC tem a cara de pau de pegar esses dados de CO2 de Mauna Loa, que é uma ilha com atividade vulcânica, colada ao Oceano Pacífico. Onde o oceano é um grande emissor de CO2 também. Vai falar, não tem interferência humana. Pô, peraí. Quer dizer, o CO2 viaja ao redor do planeta Terra toda, fazendo uma excursão, a excursão do gás carbônico. Ainda tem isso, para o público leigo que está assistindo, o gás carbônico está presente na sua cerveja, está presente na água mineral com gás, está presente no seu refrigerante. Caramba, tá até aqui, ó. A água mineral com gás. É o gás carbônico que está aqui dentro. É o gás carbônico. É o grande poluidor ele, né? E de poluente não tem nada. Né? Tem um canal do Thiago, o físico Thiago Maia, explica isso muito bem em seu canal. Eu também expliquei isso em outros vídeos. Eu vou voltar nessa tecla também. Por exemplo, a CERN e a NASA em 2011, por exemplo, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, né, divulgaram, 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 divul
Lembrando que a NASA tem um departamento que é cientista. Né? Que é o Instituto Goddard da NASA, né? Que se chama de GIS. Né? Sempre botando os dados aximentistas, sempre superestimando os dados. A CERN tem o maior acelerador de partículas do mundo. Eles comprovaram, mas eles não quiseram se meter nisso, porque eles mesmos afirmaram, na época, em 2011, que isso é política. Não é ciência. Não precisa dizer mais nada. Eles afirmaram, através do estudo do acelerador de partículas, que o Sol é o grande controlador do clima global. Tá certo? Perfeito? Bom, estou falando demais e eu prometi a vocês, porque o pessoal fala, da onde que você tira os dados? Né? Eu tiro dados de artigos científicos, sim. Tá? De livros, sim. Tá? Tem livros que mostram como é que se chama? A paleoclimatologia da Terra. Leia qualquer livro, basta ir na livraria ou na internet, que hoje em dia é um grande recurso, a paleoclimatologia da Terra. Tá certo? Leem a fraude do efeito estufa, primeiro. Mas o que eu gosto mais, aquecimento global, alarme falso, do Ralph Alexander. Tá? A fraude do efeito estufa. Tá certo? Aquecimento global, né? Do Geraldo Lino. Né? Como isso tudo foi convertido numa falsa emergência mundial. Planeta azul é algemas verdes. Tá? O ambientalista cético. Tem milhares de livros. O que não faltam são livros. Eu posso citar alguns para vocês aqui. Por exemplo, eu citei a fraude do efeito estufa, aquecimento global, alarme falso, do Ralph Alexander, planeta azul e algemas verdes, a fraude do aquecimento global, como um fenômeno natural foi convertido numa falsa emergência mundial, The Great Global Warming, Swidley, máfia verde, o ambientalismo a serviço do governo mundial, a mentira do aquecimento global, tá certo? Do Roy Spencer, né? O grande professor, o grande cientista Roy Spencer. Nós temos o John Christie, tá certo? Então, gente, tem que tomar cuidado com isso. E eu gosto de citar uma frase: em momentos de crise, só a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então se criou uma falsa crise ambiental. Não estou falando das cidades. As cidades têm problemas ambientais para serem resolvidos. Porém, não é colocando a temperatura local de cidades que sofrem influência de ilhas urbanas de calor de 3 a 5 graus Celsius. Isso é conhecido desde a década de 40, 50. Começou a se descobrir isso. Tá? Se criou uma falsa crise ambiental, onde a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Agora, eu prometi para vocês que eu ia ler justamente, podem jogar, do Flávio Quintela, tá? Da Gazeta do Povo. Ele diz assim, e tem muitos dados aqui, tá certo? A possível decisão de Donald Trump pela saída dos Estados Unidos do Tratado de Paris tem sido usada pela grande mídia impressa para gerar uma nova onda de difamação do presidente americano. Não estou eu aqui defendendo o Trump, não é isso. Ou se você gosta dele ou não. Estou falando das questões ambientais numa ciência séria. Tá? A abordagem de diversos jornalistas e colunistas tem sido no nível novela mexicana. John Salter, escrevendo para a CNN, afirmou que essa decisão trará resultados apocalípticos para o planeta. Hélio Gurowitz, escrevendo para o portal G1, que é do Globo, disse que há consenso entre os cientistas de que as consequências serão catastróficas. E Michael Shear, escrevendo para o The New York Times, falou que a saída dos Estados Unidos vai desencadear uma série de efeitos profundos sobre o planeta. Detalhe, gente, que esse catastrofismo ambiental é repetido
Desde lá o relatório Brundtland, desde aquelas reuniões todas em Estocolmo, desde 1968 que é repetido isso. Tá? É um novo malthusianismo, vai faltar de tudo no planeta e hoje se culpa o aquecimento global e mudou-se isso para mudanças climáticas. Aí ele diz, mas afinal o aquecimento global é real, como dizem esses jornalistas e esses grandes cientistas, se pode dizer assim? Existe esse consenso na comunidade científica de que a ação do homem é capaz de modificar o clima do planeta? A resposta é muito clara. Não, não existe esse consenso, tá? E esse aquecimento antropogênico causado pelos humanos não é real. Não é real. Ora, a imprensa vive afirmando que a maioria dos cientistas acredita nesse consenso. Ora, e não é uma maioria qualquer, os jornalistas afirmam, 97% da comunidade científica afirma que é o homem que causa o aquecimento global. E ele diz assim, de acordo, isso aqui foi divulgado realmente, de acordo com a agência holandesa de avaliação ambiental, que é o PBL, 43% dos cientistas apoiam que as alegações de mudanças climáticas causadas não são causadas pelo homem. 43% dos cientistas apoiam as alegações de que mudanças climáticas, são causadas pelo homem. 43% afirmam que o homem causa a mudança climática. Tá certo? E a outra porcentagem, 57% afirmam o quê? Que não. Agora, isso aqui não é uma loteria. Então como 57% afirma que o homem não é responsável, a agência holandesa de avaliação ambiental está certa. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, eu afirmo, é óbvio que ela está certa. Por quê? Porque o grande controlador do nosso clima global, em primeiro lugar, é o Sol que eles desconsideram. O Sol. Depois os oceanos, 71%. Será que a pessoa não pensa, não raciocina? Nós não somos nada nesse planeta? Agora, por que a maioria da comunidade científica duvidaria de uma causa tão importante como essa? Agora, os mesmos jornalistas, grande parte dos cientistas, dirão, assim como o público leigo, vem e me ataca o Fake Climate, ataca o professor Ricardo Felício, ataca o Molion, que é a maior sumidade em climatologia no Brasil, o professor Luiz Carlos Alcero Molion, aí ataca a gente dizendo, as grandes e malvadas corporações estão por detrás disso, comprando todo mundo para garantir seu direito de destruir o mundo. A verdade é totalmente distinta. Os dados simplesmente não dão suporte a essas teorias de aquecimento global causado pelo homem. Tudo que se publicou de mais relevante até o momento para se comprovar essas hipóteses e essas teorias foi feito de forma contrária à definição de boa ciência, que segue o método científico. Pesquisas sérias partem de uma hipótese. Então se coletam os dados para comprová-la ou não. Os que alardeiam o apocalipse climático manipulam os dados reais o quanto for preciso para comprovar uma hipótese falida. A Agência Aeroespacial Americana, a NASA, um dos órgãos que mais contribuem para a coleta de dados climáticos do mundo, e eu posso citar o Sr. James Hansen novamente, ex-climatologista da NASA, que é considerado o pai da teoria de mudanças climáticas causadas pelo homem, e o seu modelo zero, que introduziu o conceito de aquecimento global na comunidade científica. Aí, em 2009, foram divulgados e-mails trocados entre James Hansen e seus colegas de pesquisa, como o Sr. Phil Jones e Michael Mann, onde eles discutiam maneiras de diminuir as temperaturas passadas e causar um ajuste às temperaturas recentes para dar a impressão de aquecimento acelerado. Em 2011, vieram à tona os e-mails dessa turma. Phil Jones, que trabalhava à época para o IPCC, escreveu no e-mail: me disseram que o IPCC está acima das leis de divulgação de informações. Uma maneira de garantir você e todos os que estão trabalhando conosco, repito, todos que estão trabalhando conosco, é apagando todos os e-mails no fim do processo. Em outra mensagem ele diz: todo o trabalho que fizemos no passado foi garantido por verbas de pesquisa que conseguimos e tem de ser feito bem escondido.
Quando um cientista defende a ocultação de dados, coisa boa não pode ser. Ao ponto de um desses cientistas falar que a palavra que ele utilizou ali, temos que, como é que se diz? Temos que esconder o declínio, né? E que esconder esse declínio, que se refere a uma ideia inteligente, não uma farsa. Como é que pode isso? Né? Em 2015, o jornal The Washington Times noticiou que o pesquisador, o senhor Paulo Homewood, descobriu um ajuste feito pela agência das leituras de 9 estações climáticas sob sua supervisão, de modo a transformar uma tendência de resfriamento em uma tendência de aquecimento. De acordo com ele, os dados entre 1920 a 1950 foram ajustados para baixo para que os dados de 80 a 2000 criassem uma impressão de aquecimento generalizado. E agora? É nessa gente que vocês confiam. É nessa gente. É nesse pessoal. A NASA divulgou em 2014 que havia sido o ano mais quente já registrado, mas omitiu um fato que eu citei anteriormente. Só tem 38% de confiabilidade. Então isso é lixo. Sabe por quê? Porque em climatologia você tem que ter, no mínimo, 51% de confiança. E dependendo como é que isso foi medido, de onde que vieram esses dados. Não é? Não bastasse toda a manipulação, pesquisas recentes mostram que a temperatura global tem se mantido estável desde 1998, depois daquele super El Niño que eu citei. E a quantidade de gelo nas calotas polares vem aumentando e não diminuindo. É o que eu digo. Depende de como você mede. Né? Na verdade, a quantidade de gelo na Antártida, por exemplo, em 19 de setembro de 2014, atingiu 20 milhões de quilômetros quadrados, ultrapassando o próprio continente. Né? Ou seja, as previsões apocalípticas de cidades inteiras desaparecendo, né? Por conta do aumento do nível dos oceanos, e fora outras catástrofes, são uma bela historinha da Alice no País das Maravilhas. Né? No País das Maravilhas. Agora, gente, os defensores dessa grande teoria, dessa grande hipótese, aliás, do aquecimento global e das mudanças climáticas por ação humana, querem atribuir ao homem muito mais poder e importância, né, do que realmente o Sol tem, os oceanos têm. O Sol e o oceano, desculpa, tem muito mais importância do que ações humanas para clima global. Nós atuamos sim num microclima muito pequenininho, tá certo? Esse erro tem sido cometido repetidamente desde que os primeiros iluministas decretaram que a razão humana poderia reformar a sociedade e criar um paraíso terrestre. Foi essa arrogância e não a nossa produção, vamos dizer assim, fábricas, automóveis que eles evocam como grande mal, que realmente estragou o mundo. E antes de falar que eu sou a favor de poluição e etc., eu sou a favor do petróleo, dá uma olhadazinha como são produzidos os carros elétricos, dá uma olhadazinha como são produzidos esses ônibus elétricos, dá uma olhadazinha de onde que vem energia elétrica para abastecer eles, tá? Da onde vem energia para eles serem construídos, qual a durabilidade deles, né? Qual a verdadeira eficácia disso tudo, que eles dizem que é energia verde. Será que é verde mesmo? Então, antes de me contestar, pesquise realmente. Hoje, na parte do diesel, nós já estamos no Euro 5, chamado Blue Tech 5. Tá? Por uma grande fabricante de ônibus. Eu sinto o nome, a Mercedes-Benz. É o Euro 5. Assim como a Volvo tem o seu Euro 5, a Scania, todo esse Euro 5. Lá fora já é o Euro 6. Euro 6. Caminhando já para o Euro 7. Então pesquise antes de falar asneiras. Que a combustão do diesel, não sei o quê. É óbvio, nós temos uma frota velha que causa poluição, sim. Mas não é o CO2 que é o poluente ali da combustão do diesel. Detalhe que até o Euro 4
praticamente mínimo de emissão de poluentes. Com o Euro 6, então, aliás, Euro 5, né, o chamado ARLA 32, que é a ureia, pesquise, né, corram atrás, antes de fazerem, não críticas, mas agressões à minha pessoa ou a outras pessoas, a outros cientistas. Tá certo? Não é porque temos posições contrárias que se dá o direito da pessoa chegar e agredir os outros com palavras, com deboches ou com insinuações. Tá certo? Perfeito? Você pode falar, isso é uma patifaria, isso é uma bobagem, isso é uma grande mentira, eu não acredito e pronto, tudo bem. Agora, demonstre onde está o erro. E, novamente, na climatologia se trabalha com o princípio da similaridade. Se não for assim, não é climatologia séria. Um forte abraço, uma boa noite a todos. Eu me estendi demais nesse vídeo, mas é preciso. Acessem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, tirem as suas dúvidas, estando ao meu alcance. Eu vou responder essas dúvidas com muito prazer. Dúvidas, tá certo? Não adianta colocar links de aximentistas como o BBC ou de certas universidades e pesquisadores que, se não publicarem a respeito, se não relacionarem tudo ao aquecimento global, eles não têm seu financiamento. Tá certo? Perfeito? Forte abraço a todos. Boa noite. Forte abraço ao professor Luiz Carlos Baldissero Molion, Ricardo Felício, Geraldo Lino, Tiago Maia, Daniela Onça, tá certo? Guilherme Poli Rodrigues, Guto, não sei se eu estou esquecendo de alguém aqui, a toda a equipe Fake Climate, a grande geóloga, que apesar de não fazer parte, a professora da UERJ, Lélia Calil, a Aline Menegutti, tá certo? São muitos, José Bueno Ponte, são muitos professores, são muitos doutores, tá? Então, largue do meu pé, corra atrás, tá certo? Veja por que isso tudo é uma grande farsa, uma grande, realmente, negociata. Não é teoria da conspiração, é mentira mesmo. Pegue os relatórios do IPCC e leia. Forte abraço e boa noite.